Pessoal, bom dia. Nós seguimos, então, com o nosso programa de administrativo. Você lembra, na última aula, nós encerramos o tema responsabilidade do Estado e começamos a trabalhar a questão relacionada à propriedade, E começamos comentários sobre esse tema através da análise de um perfil constitucional. Então, através dessa análise, nós chegamos à conclusão que propriedade dentro da Constituição é tratada simultaneamente como um direito fundamental e como um dever fundamental. É um direito por conta de previsão contida no artigo 5º, caput, e também no inciso 22, onde lá se diz que é assegurado aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, segurança, propriedade. Portanto, é um direito fundamental, uma cláusula pétrea. E vimos também que, por conta de previsão contida no próprio artigo 5º da Constituição, a propriedade também surge como um dever. Por quê? Porque no inciso 23 do artigo 5º ficou consignado ali que a propriedade deverá atender à sua função social, mostrando para a gente que o proprietário de um bem, portanto, não é livre para dar a este bem a destinação que quiser. Não, ele deverá dar à propriedade uma função social. Logo, sendo dessa maneira, conclusão natural. Se tem que dar à propriedade uma função social, e esta é regra constitucional, logo, toda vez que se verificar que o proprietário não der ao bem esta destinação, ou seja, não der a ele uma função social, ele cometeu uma inconstitucionalidade, certo? E, cometendo uma inconstitucionalidade, poderá ser sancionado por isso. Pois bem, então, se a Constituição deu tanta importância para essa história de função social da propriedade, então, passo seguinte que a gente tem que dar, temos que verificar o que vem a ser essa história de função social da propriedade, certo? E esta Constituição em vigor foi a primeira, entre todas as outras que nós já tivemos, a definir o que vem a ser essa função social da propriedade. E fez isso tanto para a propriedade urbana quanto para a propriedade rural. Então vamos lá. Diz a Constituição, em termos de função social da propriedade, diz ela que para a área urbana, a propriedade cumpre sua função social quando ela obedece às regras fixadas no plano diretor. Então, a propriedade cumpre sua função social, a urbana, quando ela atende às regras fixadas no plano diretor, que é obrigatório, diz a Constituição, para cidades que tenham mais de 20 mil habitantes. Então, repito, propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às regras fixadas no plano diretor, que é de elaboração obrigatória para cidades que tenham mais de 20 mil habitantes. Bom, nesse momento, alguém poderia perguntar, e a propósito, o que vem a ser esse tal de plano diretor? Então, a Constituição se antecipou a essas dúvidas e no parágrafo 1º do mesmo artigo 182, então parágrafo 1º agora, diz ela que o plano diretor, ele é o diploma legal responsável, o instrumento básico da política e de desenvolvimento e expansão urbana. Então, repito, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 182, parágrafo 1º da Constituição. Instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Diante dessa previsão constitucional, alguém poderia dizer, professor, estou literalmente na mesma, não entendi porcaria nenhuma. Então, trocando em miúdos aqui, a gente tem o seguinte, o plano diretor é o diploma legal
que vai estabelecer regras, então, diploma legal, que vai estabelecer regras que irão permitir, então, diploma legal, que vai estabelecer regras que vão permitir que uma cidade cresça de forma ordenada, de forma organizada. Tá? Então, diploma legal, responsável pelo estabelecimento de regras que vão permitir que uma cidade possa crescer de forma ordenada, de forma organizada. Certo? Bom, e aqui alguém poderia insistir sobre o tema e por que a Constituição trouxe essa história de plano diretor, né? Explica-se, aliás, dentro de um contexto maior, essa Constituição, em vigor desde 88, foi a primeira, entre todas as outras que a gente já teve, a primeira a abrir um capítulo. Se você tiver com a Constituição, aí você vai verificar que o artigo 182 se encontra dentro do capítulo da política urbana, né? Então foi a primeira a abrir um capítulo reservado só para tratar da política urbana. Por quê? Porque já em 88 se verificou a existência de um crescimento descontrolado das cidades, né? Muitas cidades não é que cresceram, elas incharam. Por quê? Porque muita gente, nas décadas de 60, 70, muita gente saiu das cidades, saiu do campo, em busca de melhores condições de vida nas cidades. Então, não é que eu repito, não é que elas cresceram, elas incharam, cresceram de forma absolutamente atabalhoada, formando um verdadeiro caos urbano. Então, numa tentativa de colocar um mínimo de ordem nesse caos urbano e para permitir um melhor planejamento de políticas públicas, de transporte, saneamento básico, enfim, todas aquelas necessárias, então a Constituição criou um capítulo só para trabalhar com a política urbana e no centro desse capítulo ela disse: a propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando atende às regras fixadas no plano diretor, que é o diploma legal que vai estabelecer essas diretrizes para que uma cidade possa crescer de forma ordenada. Pois bem, e entre essas regras, nós temos o chamado, não é, zoneamento da cidade. Tá? Então, o zoneamento da cidade. Então, dentro do plano diretor, a cidade é dividida em zonas, não é? E você conhece: zona residencial, não se admitindo a construção de prédios; zona residencial, permitindo-se essa construção; zona comercial só, ou ainda área de preservação ambiental. Você conhece tudo isso? Pois bem, isso significa o seguinte: você que é proprietário de um imóvel urbano, se você constrói alguma coisa lá e não respeita o zoneamento previsto no plano diretor, você cometeu uma inconstitucionalidade. É essa a ideia. Certo? Então, se você tem uma propriedade localizada numa zona residencial, você constrói um comércio para você, por quê? Porque você está desempregado, tem uma idade avançada, está difícil encontrar, não é, um reenquadramento aí no mercado de trabalho, você construiu um comércio para você poder trabalhar. Se a zona é residencial, você não deu à propriedade uma função social. O inverso também é válido. A zona é comercial, você resolveu construir uma casa para você morar. Por quê? Porque estava difícil você ir da sua casa para o comércio todo dia, transporte, perda de tempo. Você resolveu construir lá um cômodo para você morar, né, no andar de cima do comércio onde você está. Você passou a não dar à propriedade uma função social também. E mais, se você deixou o seu imóvel vazio para fins de especulação imobiliária, então você também não deu à sua propriedade uma função social. Então, vocês percebam, não é, que essa história, né, da área urbana, da política urbana, assume uma importância enorme. E você talvez perceba agora também por que, e eu acredito que esse ano vai acontecer de novo, porque muitas campanhas eleitorais para prefeito e para vereador são financiadas por entidades do setor imobiliário. Por quê? Porque elas têm todo o interesse em eleger pessoas que vão integrar o parlamento ou o próprio prefeito,
Por quê? Porque às vezes podem ter informações privilegiadas sobre mudança do zoneamento numa determinada região da cidade. E aí, eu, imobiliária, sei que aquela região onde hoje não se permite a construção de prédios, que o zoneamento da área vai mudar, e rapidamente vai mudar. Então o que eu faço? Eu compro um imóvel que hoje no mercado está avaliado em 100 mil por hipótese, né? E compro por 100 mil, né? E depois de alguns meses ele já passa a valer milhões. Por quê? Porque com a mudança do zoneamento da área, permitindo-se a construção de prédio, então o imóvel obviamente vai supervalorizar aqui, certo? Então fica claro que na área urbana, o imóvel que não respeitar a sua função social estará cometendo uma inconstitucionalidade e, desta forma, ficará sujeito a sanções, certo? Bom, e essa história do zoneamento da cidade também, não é? Toda essa matéria, você pode olhar na sua Constituição, a partir do início da política urbana, toda essa matéria foi regulamentada pelo Estatuto da Cidade. Não é? Esse Estatuto da Cidade, não é? Ele prevê uma série de operações urbanas que que podem ser realizadas, mas tudo de uma forma planejada. Por exemplo, se vai se construir um shopping center, que aqui em São Paulo é o que a gente mais vê, se vai se construir um shopping center, a construção desse shopping tem que ser precedida do que a gente chama de EIV, né? Um estudo de impacto de vizinhança. Isso. Então tem que se fazer todo um estudo sobre o impacto em relação a trânsito, em relação a transporte, em relação à geração de empregos, né? Então, muitas vezes, a prefeitura autoriza a construção de um shopping, mas exige dos construtores que façam uma contrapartida, por exemplo. Né? Nós temos um exemplo claro agora aqui em São Paulo. Eu dou exemplo daqui, você adapte aí para a sua região, né? Porque está prestes a ser inaugurado mais um novo shopping aqui em São Paulo. O tal do Shopping Iguatemi, lá, aqui, pessoal de São Paulo, Avenida Juscelino Kubitschek, próximo à Marginal do Pinheiros. Né? Este shopping teve a sua obra embargada. Por quê? Né? Porque os construtores se obrigaram a fazer uma contrapartida à construção de um viaduto, né? Ligando a avenida diretamente à pista central da Marginal para não ter tanto impacto em relação ao trânsito da região. Né? E o shopping está praticamente acabado, a inauguração estava prevista para meados de abril, e a contrapartida, a construção do viaduto, sequer começou. Tá? Então ali, o espírito de porco de plantão, o Ministério Público foi lá e embargou a obra. Tá? E com detalhe, né? Embargou, pediu o embargo da obra e conseguiu, mas agora, né, que o shopping está quase pronto. Tá? Podia ter feito isso antes, quando estava no início da construção, falou, olha, a contrapartida, não esquece, né? Bom, tudo para permitir que a cidade cresça de uma forma mais organizada. Logo, não deu à propriedade uma função social, tem que ser sancionado. Então, passo seguinte, a gente tem que saber quais são as sanções que incidem sobre a propriedade urbana que não atende sua função social. Isso a gente vai descobrir depois do nosso intervalo.